medida em que a doença progride, os capilares se tornam acelulares, portanto não perfundidos, e ocorre uma quebra na barreira hematorretiniana, tanto interna ao nível do endotélio dos capilares, como externa ao nível do EPR, que gera então extravasamento. Todos esses eventos isquêmicos resultam na neovascularização mediada por fatores angiogênicos. Ela se classifica em não proliferativa e proliferativa. A não proliferativa consiste num contínuo de alterações que se iniciam com uma dilatação venosa, mas a lesão mais característica é o microaneurisma, que aparece... Só esse aqui. Que aparece então na angiofluorescenografia como esses pontos de vazamento, porque os microaneurismas não têm tight junctions entre as suas células endoteliais, eles têm um curso limitado, aparecem e desaparecem, mas podem causar edema de mácula. As hemorragias resultam do extravasamento de hemácias a partir dos capilares que têm uma permeabilidade aumentada ou dos microaneurismas. Eles bloqueiam a fluorescência, pode ser superficiais, mais em chama de vela, ou profundos, mais em borrão. Os exudatos duros e o edema também resultam do extravasamento agora de plasma. Os exudatos duros são macromoléculas, lípides, macrófagos contendo lípides, proteínas que tendem a formar as circinatas no polo posterior, e no centro delas é que se encontra a causa do vazamento, e o edema aparece como uma hiperfluorescência e resulta então da quebra da barreira tanto interna como externa. Na medida em que a doença progride, a gente vai tendo áreas maiores de oclusão capilar, que aparecem então como áreas de não perfusão. Na margem das áreas de não perfusão, os vasos aparecem dilatados e com as suas paredes impregnadas por fluorescência. Aqui a gente vê áreas de não perfusão atingindo a mácula, ou seja, um aumento na zona vascular da fóvea, o que resulta em baixa visual, aqui associado a um grande exudato algodonoso, alguma grande área de exclusão capilar, um infarto na retina, praticamente, o que abaixa muito a visão. Aqui, aparentemente, um fundo pouco comprometido, mas uma zona vascular muito grande e com baixa visual. Os exudatos algodonosos, eles resultam agora não da oclusão de um capilar, mas de uma arteríola pré-capilar, com a consequente não perfusão de toda a rede vascular dependente dessa arteríola, e o resultado é uma parada do fluxo axoplasmático nessa região, que forma então o exudato algodonoso, e por isso ela corresponde a uma área de não perfusão na anjo. Os irmas, ou anormalidades microvasculares intrarretinianas, são shunts pré-existentes e que se abrem quando os capilares normais se ocluem ou se tornam acelulares. Como eles são pré-existentes, eles não são neovasos, eles têm tight junction entre as células endoteliais, mas então teoricamente eles não deveriam extravasar, mas como eles ficam em áreas de exclusão capilar, eles geralmente extravasam nos tempos mais tardios, sempre ocorrem em áreas de exclusão capilar. Alguns chamam isso de neovasos intrarretinianos. A obstrução de arteríolas grandes, esses vasos fantasmas, são alterações tardias, involucionárias. Elas não são uma lesão proliferativa, mas geralmente ocorrem em olhos que já têm proliferação. O bleeding venoso é uma resposta proliferativa do endotélio das veias à isquemia, e o que resulta em veias dilatadas, ensalsichadas, às vezes com alças. O bleeding venoso, ele não abaixa a visão, mas ele sempre ocorre em áreas de exclusão capilar, então ele vai mapear os locais de futura neovascularização. Indica um aumento da gravidade do quadro. Então, baseado nesses achados, a gente pode classificar a retinopatia não proliferativa em leve, moderada, severa e muito severa. A leve consiste na presença de pelo menos um microaneurisma e alguns exudatos e hemorragias, mas sem as características da fase moderada, que consiste na presença de microaneurismas e hemorragias nos moderados, no 4 quadrantes, ou severos em 3, até 3, bleeding venoso leve em 1 e irma leve em 1 a 4. A fase severa ou grave é conhecida por 4, 2, 1, ou seja, hemorragias microaneurismas severos nos 4 quadrantes. Isso é baseado numa foto padrão, que a gente chama de severo, foto standard 2A, bleeding venoso em 2 ou mais quadrantes, e o irma severo em pelo menos 1. E a associação de 2 ou 3 desses achados configura a fase muito severa ou muito grave. Um evento importante aqui no caso de tratamento na retinopatia não proliferativa é o edema macular, que é definido como qualquer espessamento retiniano localizado na área de um diâmetro papilar do centro da fóvea.
Ele pode ser diagnosticado pela biomicroscopia, como espessamento, pela anjo, como extravasamento, e pelo OCT, ou pela área isquêmica, e pelo OCT, pelo aumento da espessura, como a gente vai ver daqui para frente. Ele se classifica em focal e difuso. O focal resulta de um vazamento de áreas localizadas de líquido, geralmente a partir de microaneurismas, segmentos capilares dilatados ou irmas, e se caracteriza no fundo de olho pela presença de exudatos duros. No centro das tercinata, a gente localiza o microaneurisma, nesse caso, ou o segmento capilar dilatado que está vazando. Já o edema difuso, ele é um edema de vazamento difuso a partir de uma rede capilar alargada, muito permeável, com uma perda de capilares, e é um edema de caráter isquêmico, tem pouco ou nenhum exudato, tende a apresentar um aspecto cistoide na anjo e é bilateral e simétrico. Então aqui a gente vê praticamente não há exudatos duros, e o aspecto aqui petaloide ou cistoide no vazamento da anjo é bilateral, relativamente simétrico. Aqui o aspecto em aumento, o vazamento petaloide, e uma foto precoce mostrando o caráter isquêmico desse edema difuso, que é um aumento na zona vascular da fóvea, com uma irregularidade no perímetro, perda dos capilares entre os capilares remanescentes e essas saculações nas extremidades dos capilares remanescentes. Então é um edema de caráter isquêmico, e aqui a gente vê um grande aumento na área avascular da fóvea, então um edema isquêmico, um edema difuso. O EDDRS foi um estudo colaborativo dos anos 80 que introduziu um conceito de edema macular clinicamente significativo que a gente ouve falar até hoje. Na época era só esse tipo de edema que era tratado. Hoje a gente usa mais os parâmetros de OCT, mas então o edema macular clinicamente significativo é definido como um espessamento da retina na área de 500 micras do centro da fóvea, ou uma presença de exudatos duros na área de 500 micras acompanhado de algum grau de espessamento, ou então um espessamento grande de um diâmetro papilar ou mais, com alguma de suas porções dentro da área de um diâmetro papilar do centro da mácula. É um critério biomicroscópico. Tá? E o ACT, que hoje é o que a gente mais usa para, não necessariamente para diagnosticar, mas para acompanhar. Ele permite avaliar a espessura macular, porque existe uma refletividade bem definida do contorno anterior e posterior da retina sensorial, permite avaliar a arquitetura, a relação vitro-retiniana, é um exame reprodutível, não invasivo e, portanto, eficiente no acompanhamento dos pacientes. Então, a definição por OCT de edema de mácula é um aumento da espessura, que seria além de 250 micras no time domain ou 300 no spectral domain, uma perda da depressão foveal e uma área hiporrefletiva interna que corresponde ao fluido. Embora ele seja o marcador, o evento de definição mais importante do edema pelo OCT, existe apenas uma relação moderada entre a espessura macular e a acuidade visual. O DSR-NEC, por exemplo, mostrou respostas paradoxais de visão em relação à espessura macular. Por quê? Porque, por exemplo, quando a retina interna diminui, a gente realmente tem uma melhora da visão. Mas quando a retina externa diminui, a gente tem, na verdade, perda de fotorreceptores. Então, isso provoca uma resposta paradoxal, ou seja, uma redução na espessura da mácula, mas, ao mesmo tempo, uma perda de visão. Então, a espessura usada como parâmetro da acuidade visual, ela é apenas uma relação moderada com a visão. O ACT permite, então, também estudar a arquitetura da retina, tanto da retina interna como da retina externa, e avaliar, então, eventos prognósticos. Quanto à arquitetura da retina interna, nós podemos classificar o edema em cistoide, esponja e descolamento seroso. O edema cistoide se caracteriza por espaços cistoides na camada nuclear interna e na plexiforme externa. Ele é um edema causado por isquemia. Então, quando a gente compara com a anjo, a gente vê aqui um vazamento em colmeia, e os cistos na camada nuclear interna. Os cistos um pouco mais profundos na plexiforme externa, geralmente eles resultam de um vazamento mais central na anjo. Eles indicam, então, isquemia, e são os fatores mais importantes de mau prognóstico visual para o paciente com edema macular diabético.
Já o edema em esponja é aquele que se acumula nas camadas profundas e é bastante homogêneo na plexiforme externa e principalmente na nuclear externa. E ele é causado por microaneurismas. É o edema de melhor prognóstico, embora ele tenha que ser tratado também, porque senão vai lesar os fotorreceptores. Mas tem um melhor prognóstico após o tratamento. E, por fim, o descolamento seroso, que consiste no acúmulo de fluido entre o EPR e a retina externa. Quanto ao prognóstico, bom, primeiro existe uma relação baixa entre a espessura macular, quando existe descolamento seroso, e a visão. Geralmente esses pacientes têm visões muito variáveis, mesmo tendo uma espessura muito grande. Alguns trabalhos falam que ele tem um pior prognóstico em relação ao tratamento, mas outros, como o Restore e o Ride and Rise, falam o contrário, que ele tem um bom prognóstico desde que tratado agressivamente. Também o Bolt mostrou que eles precisam de um tratamento mais agressivo. Quando existem pontos hiperrefletivos no interior do descolamento seroso, isso indica mau prognóstico, porque provavelmente esses pontos hiperrefletivos são segmentos externos dos fotorreceptores ou elementos do epitélio pigmentar destacados no interior do líquido. Então, exige tratamento agressivo. Em relação, então, esses são a classificação da retina do edema pelo ACT. Agora, a gente tem sinais prognósticos que podem ser avaliados de acordo com a arquitetura. Na retina interna, esse sinal chamado DRIL tem sido muito comentado atualmente, tem descrito recentemente. Ele corresponde, por definição, é chamado de desorganização das camadas internas da retina e é definido como a área em micra, dentro da área de 1 milímetro do centro da fóvea, onde a estriação da retina é perdida. Essa estriação que é dada pela presença das células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa. Quando a gente perde essa estriação, como aqui, a gente tem um DRIL e mede isso em micra. Ela não se relaciona com o edema, ela pode existir com edema e sem edema, mas é um fator prognóstico importante, um fator preditivo independente da espessura macular, independente dos cistos e independente do próprio edema. Então, quando existe DRIL, esse paciente tem um pior prognóstico com qualquer tratamento. Uma coisa interessante é que esses pacientes respondem a tratamento, mas tem que ser tratados precocemente e agressivamente. Quanto à origem, não há um consenso, alguns acham que tem uma origem anatômica, seria uma destruição das células ganglionares, porque a elasticidade delas não acompanha o aumento da espessura macular, e tem alguns trabalhos recentes com a CTA mostrando que existe uma perda vascular, principalmente no plexo capilar profundo, que poderia, então, explicar a existência dessa lesão. Ela seria, então, uma lesão de caráter isquêmico, mas ela responde a tratamento, embora com um prognóstico visual pior. Também alterações nas camadas internas, nas células ganglionares e plexiforme interna, também funcionam como eventos prognósticos piores, de pior prognóstico em relação ao tratamento. E lesões nas camadas externas também são preditivas de um mau prognóstico visual, principalmente ruptura na ISOS, que é atualmente chamada de zona elipsoide, ou na limitante externa. Tem vários trabalhos mostrando isso, um pior prognóstico visual nos pacientes que têm lesão na zona elipsoide, na interdigitação e na limitante externa. Também trabalhos de segmentação de OCT mostram que existe uma relação entre a isquemia e a perda da camada de fibras nervosas, a perda na retina externa e um aumento na camada de Haller e diminuição na camada coriocapilar e Sattler. Então, esses achados são compatíveis com um edema macular isquêmico, mais uma evidência prognóstica pelo OCT, pela segmentação. Por fim, então, que marcadores prognósticos a gente tem avaliando a arquitetura do OCT? Bom, a perda da zona da retina externa, a perda da zona elipsoide indica pior prognóstico, a perda da limitante externa também mau prognóstico, e ela é prognóstica sobretudo para vitrectomia, para tratar edema macular tracional, quer dizer, se ela estiver íntegra, a chance de recuperação é muito maior, não só para tratamento clínico ela serve. A interdigitação também ela tem importância prognóstica, mas ela é capaz de se recuperar se a zona elipsoide e a limitante externa estão íntegras. E o fluido subretiniano, ele para alguns autores significa melhor, para outros pior prognóstico.
Quanto à retina interna, cistos intrarretinianos significam pior prognóstico, pontos hiperrefletivos pior prognóstico e o DRIL pior prognóstico. E apesar de todas essas informações, a gente continua usando apenas a espessura macular, que é o menos preditivo de todos esses fatores na avaliação do OCT. Outros achados, então, da retinopatia diabética são os pontos hiperrefletivos, que não, quando na espessura da retina, eles são os precursores dos exudatos duros, então são lípides, proteínas, macrófagos, e quando no líquido subretiniano ou na retina externa, eles são fotorreceptores e indicam pior prognóstico. Além disso, a gente no OCT pode ver os exudatos duros, que são hiperrefletivos com sombra, as hemorragias também hiperrefletivas com sombra. A gente pode localizar microaneurismas, como essas estruturas ovoides, geralmente na plexiforme externa, mas em qualquer camada elas podem aparecer. Os exudatos algodonosos na retina interna, bem delimitados, que desaparecem depois de 4 a 12 semanas. A coroide, existe também muita controvérsia em relação ao que acontece na coroide. Os vasos são alterados com certeza, e a maior parte dos trabalhos mostra que na medida em que a retinopatia progride, a coroide fica mais fina. E também quando a gente trata o edema de mácula com anti-VEGF, a retina afina. É interessante a gente, às vezes, precisa diferenciar o edema macular diabético de outros edemas. Então, os edemas que têm exudatos duros, microaneurismas, são os da oclusão venosa e diabetes. O edema do pseudofáscico e da uveíte tende a ser, não tem microaneurisma, não tem exudato, e tende a ser simétrico, com descolamento seroso, e muitas vezes o que a gente tem que diferenciar é um edema do pseudofáscico de um edema diabético. E aí, então, essa regularidade, essa simetria, o líquido subretiniano, é que ajuda, e a ausência de exudatos duros e de microaneurismas no pseudofáscico ajuda. Mas um outro achado muito útil é avaliar o nervo pela angiofluorescensografia, que costuma ser quente no edema do pseudofáscico e não no edema do diabético. Às vezes o paciente é diabético, fez uma FACO e a gente não sabe se o edema dele é da retinopatia diabética ou da pseudofacia, e isso vai ter implicação terapêutica. Também ainda no edema macular diabético, as alterações vitreomaculares têm uma importância, sobretudo a liquefação do vítreo, o espessamento da hialoide, formação de membranas que podem criar uma tração tangencial que contribui para o edema, e uma tração anterior-posterior que leva ao descolamento macular. Então, a tração vitreomacular, ela leva então ao espessamento da retina macular. Ela pode estar influenciando na formação do edema cístico, no descolamento seroso, no edema tipo retinosquises e no descolamento tracional. Aqui a gente tem uns exemplos da relação vitreomacular levando ao edema cístico. Aqui a superfície toda irregular da mácula, o espessamento da hialoide com uma adesão parcial, e aqui uma retina muito isquêmica, muito espessa, provavelmente com uma contribuição tracional, e aqui o descolamento macular. Outros exemplos de hialoide espessada, causando então edema ou descolamento tracional. Membrana epirretiniana que se encurta, criando essa irregularidade na superfície macular. Por fim, isso daqui é um slide que eu fotografei de uma aula do Peter Kaiser, que ele correlaciona os achados. Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma boa dica, os achados de OCT com os melhores possíveis tratamentos. Então, quando a gente tem um edema em esponja, que aparece na maior parte dos pacientes com edema de mácula, o laser pode funcionar. Se a gente tem cistos, o laser não funciona, a gente precisa de antiangiogênico. Descolamento seroso, antiangiogênico, edema com espessamento da hialoide, sem tração, antiangiogênico, eventualmente vitrectomia, e edema por tração, vitrectomia. E é claro que aqui diz que a maior parte dos edemas tem uma origem multifatorial, então isso é só uma orientação. Em relação ao edema de mácula ou retinopatia não proliferativa, é importante avaliar a periferia com essas angios de ângulo grande angular, porque a gente pode encontrar áreas de não perfusão que vai contribuir para a severidade do edema. Um caso como esse, com poucos microaneurismas, a gente olha na periferia grandes áreas de exclusão capilar. Por fim, angio-ACT. Aqui a gente tem uma paciente 20/20, bem controlada, o ACT B-scan normal, e a gente observa no ACTA áreas de perda capilar na zona vascular, tanto no plexo superficial como profundo. Então, esse exame ele é mais precoce e provavelmente vai integrar o nosso arsenal terapêutico, pelo menos de segmento dos pacientes e até de diagnóstico precoce. Quando
medir os exames. O ACT é sempre que o paciente tiver menos de 20/20, e a anjo também é desejável que sempre se faça um no início do tratamento, mas ela é particularmente útil para avaliar grandes exclusões capilares em pacientes que não respondem ao tratamento, para avaliar perfusão periférica, localizar microaneurismas que vão ser tratados, classificar o edema entre difuso e focal. E, por último, a retinopatia proliferativa, que consiste em neovascularização de retina, papila, proliferação fibrosa, hemorragia pré-retiniana ou vítrea, descolamento tracional, além de as alterações vítreas, que são a contração do vítreo, espessamento da hialoide e descolamento da hialoide. Então, o que acontece é, como resultado da isquemia, crescem neovasos inicialmente na retina interna, que depois rompem a limitante interna, vão para o vítreo, sofrem metaplasia para o tecido fibroso, se contraem, geram hemorragia mais tecido fibroso, mais tração, descolamento da retina. Então, aqui o que a gente tem, neovasos de papila, os neovasos de retina geralmente aparecem na borda das zonas de exclusão capilar, eles extravasam porque não tem tight junction entre as células endoteliais, hemorragia pré-retiniana, neovaso de papila, exclusão capilar intensa, proliferação fibrosa mais branca indica menos atividade, mais vermelha com mais sangue, mais atividade, hemorragia pré-retiniana bloqueando a fluorescência na anjo, hemorragia vítrea, descolamento tracional. A classificação da fase da retinopatia proliferativa bom, inicialmente ela, para se definir como proliferativa, tem que ter neovasio de papila ou de retina, hemorragia vítrea ou pré-retiniana ou proliferação do tecido fibroso, e ela se divide em 100 características de alto risco, que é só a presença de neovasos, e com características quando a gente tem neovaso de papila medindo pelo menos 1/3 a metade do diâmetro papilar, ou um neovaso de papila de qualquer tamanho associado à hemorragia vítrea ou pré-retiniana, ou neovaso de retina medindo pelo menos meio diâmetro papilar com hemorragia vítrea ou pré-retiniana. E a avançada é quando tem muita hemorragia, a gente não consegue avaliar o fundo, ou quando ela se complica com descolamento tracional, glaucoma neovascular ou ftises. No OCT, o que a gente pode ver são as proliferações fibrovasculares e fibrogliais sobre a retina, encurtando e tornando a sua superfície irregular, ou então tracionando e causando descolamentos que podem ou não envolver a mácula.